Tá. Vai. Boa noite. Meu nome é Cláudia Aquino, eu sou terapeuta sistêmica, eu sou especialista em relacionamentos. Hoje nós temos novamente um convidado especial, Donato de Márcio, que é consultor de negócios, constelador organizacional. E hoje nós iremos falar o que dificulta os relacionamentos no nosso ambiente de trabalho. Certo? Maravilha. Você quer se apresentar primeiro, Donato, ou eu já entro no... Eu sou consultor de negócios e terapeuta sistêmico. Trabalho com constelações organizacionais. Meu produto chama-se Gestão Humanizada e eu levo as constelações organizacionais para dentro das empresas através desse programa de gestão humanizada, que é um olhar para a empresa através do relacionamento e dos resultados, né? E a gente tem um olhar sistêmico dentro da empresa. Como, Bora lá, Cláudia. e como eu falei que nós iríamos falar sobre as dificuldades no relacionamento, né, no ambiente de trabalho, a habilidade de relacionamentos nunca foi tão importante no mundo corporativo. Para as empresas, ela é a alma do negócio. Tanto é que hoje algumas empresas mudaram o nome de Central de Atendimento ao Cliente para Central de Relacionamento. Relacionar-se bem é importante para o sucesso da carreira. Quem se relaciona bem tem mais facilidades para liderar, para trabalhar com as pessoas, para trabalhar em equipe, para obter a colaboração das pessoas, para conquistar e fidelizar clientes. No relacionamento, não estou falando aqui do relacionamento virtual, que é esse relacionamento de Twitter, Facebook. Eu estou falando aqui de relacionamento de convivência com chefes, com lideranças, com colaboradores, com o público, com os nossos colegas de trabalho. Então, o relacionamento, o desafio do relacionamento de trabalho é que nós temos que se dar bem com as pessoas. Independentemente das nossas dificuldades, de diferenças de opinião, de visão, de cultura. Fazer isso pode não ser tão fácil, mas eu acredito que se nós nos basearmos nos 5 pilares, nós podemos ter uma grande chance. O primeiro pilar é o autoconhecimento. Quanto mais nos conhecemos, reconhecemos nossos pontos fortes, as nossas qualidades, as nossas limitações. Então, fica mais fácil para que a gente também reconheça os limites dos outros, né? As dificuldades, as fraquezas. Então, isso na hora é importante na hora da gente lidar com as pessoas. O segundo pilar é a empatia, que é a capacidade de nós colocarmos no lugar do outro para entender o seu ponto de vista, as opiniões, as motivações. Isso é importante para atingirmos e para chegarmos a um acordo com as pessoas. O terceiro pilar é a assertividade, que é a habilidade de expressar as nossas vontades, as nossas opiniões, mas de uma maneira respeitosa, serena. E isso também é importante no relacionamento. O quinto pilar é a cordialidade, a gentileza. O quarto pilar, aliás, com pequenos gestos. Por exemplo, você colocar no início de um e-mail um bom dia, você abrir a porta do elevador para uma pessoa. Quando nós recebemos, a gente trata bem as pessoas, a gente mostra apreço às pessoas, isso facilita também o relacionamento no trabalho. E o quinto pilar é a ética, que não é fácil de definir ética, né? Mas eu acredito que nas nossas ações.
E não se a gente não prejudicar deliberadamente alguma pessoa, se a gente não quebrar a nossa palavra, não quebrarmos os acordos, isso facilita, né? Eu acho que aí um pouco a gente pode entender de ética, né? Quando a gente considera o correto e justo, e nós temos uma grande chance de sermos éticos. Muitas pessoas, elas ainda consideram que tem expectativa que o outro possa mudar. Mas, para facilitar o relacionamento com elas, eu penso que, de outra forma, eu penso que se a gente tem o conhecimento, se a gente souber entender esses pilares, a gente vai ter um relacionamento mais fácil. A gente pode nos melhorarmos para que a gente possa conviver bem com as outras pessoas. E é isso. Maravilha, realmente a comunicação é tudo, né? E o relacionamento é tudo dentro da empresa, né? Sim, E eu agora vou falar de um tópico bem interessante, que é da hierarquia e a postura dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Eu vou trazer aqui para vocês um arquivo que eu fiz para ficar mais fácil a condução. Todos estão vendo aí a minha tela? sim, Está vendo minha tela? sim. Né? Nós vamos falar Sim. agora do problema da hierarquia dentro das organizações. A hierarquia é uma só. Quem chegou antes tem precedência, ou seja, quem chegou antes precede. Nós precisamos respeitá-lo. Quem vem depois tem preferência. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, quem vem depois, ele tem uma preferência da seguinte forma: ele precisa ser treinado, ele precisa ser orientado, ele precisa ser realmente educado para que ele possa entender como funciona a empresa e o que esperam dele. Como adulto, todos somos iguais. Então, antes de mais nada, nós temos a hierarquia, nós temos os postos dentro da empresa, mas como pessoas, nós somos todos iguais. A ordem é manter, a ordem é uma maneira de como as coisas diferentes atuam em conjunto. Então, isso é a ordem, né? É a maneira como as coisas diferentes atuam em conjunto. Ordem. Estar fora de ordem gera conflito nas relações, tornando o indivíduo fraco perante os desafios. Ordem não é de organização, mas ordem das pessoas dentro de um departamento, dentro da empresa, num modo geral. É a origem do fracasso e da pouca prosperidade. Outra coisa que interfere na ordem é o momento, o local e a identidade, projeção. Como assim identidade? Eu vou falar mais adiante. Não estar no aqui e agora gera conflitos. Tem muitas pessoas que estão pensando nas contas que tem que pagar, nos problemas de relacionamento enquanto trabalham. Então, isso já acaba gerando realmente uma baixa produtividade e gera conflitos. Ordem. Uma pessoa só consegue lidar com os movimentos que são dela. Quando lidamos com os movimentos que são do outro, isto excede a nossa capacidade e competência, e assim fracassamos. Ocorre muito isso dentro das empresas, as pessoas querendo fazer o serviço do outro, e isso está acima, muitas vezes, do seu limite, da sua capacidade, e aí ela acaba fracassando, querendo ajudar. Na ordem, temos o posto e a postura. Posto é o cargo ou a função que uma pessoa ocupa dentro da empresa. Postura é um comportamento, é o sentir, pensar e agir. É aquela pessoa que dá um sorriso, mas pensa assim: eu quero que você morra. Então, é a postura da pessoa. Você sente que a pessoa sorriu, mas que não foi muito bem esse sorriso. Temos dois tipos de postura, né? Na verdade, só há dois tipos de postura: a postura adulta e a postura infantil. A postura adulta é observar, perceber e administrar a realidade.
A postura infantil, que é reviver as atitudes do passado. É repetir os momentos de nossa infância, onde ficamos presos através dos traumas. Esta postura é manifestada de 3 formas: acusador, salvador e vítima, que na psicologia nós chamamos de triângulo dramático. Acusador. Acusador é a pessoa que vai para o mundo apontando o dedo. Ela justifica tudo através da crítica. Para tudo tem um porquê. Nunca olha para si, somente tem olhos para o outro. Tem muitos líderes, né, entre aspas, que é assim, ao invés dele encontrar uma solução, ele encontra alguém para pôr a culpa. E nós temos a vítima. A vítima fica parada no desejo de receber algo, mas não vai atrás de algo. Então, é aquele funcionário que fica ali esperando, né, que as coisas se façam por si só. E não aceita perder nada, não abre a mão de nada, sempre é o fraco, sempre é o necessitado. Se você fala assim, olha, vocês não vão trabalhar a semana, por exemplo, na sexta-feira, que uma quinta é feriado, aí você fala, vocês não vão trabalhar, a vítima fala, que maravilha. Aí, se você falar, mas vocês vão ter que compensar, aí ela começa a reclamar. Ah, porque isso não é legal, porque eu, coitado de mim, porque eu trabalho demais, o patrão bem que podia me dar esse dia de folga, ele está sempre reclamando. Ele não aceita perder nada, não abre mão de nada. Sempre é o fraco, o necessitado. A fala é sempre de reclamação, sempre encontra um problema para uma solução. Esta pessoa não escuta, pois para ela só existe uma solução que ela já conhece, mas está à espera de alguém para fazer por ela. Por isso, nunca aceita conselhos ou toma decisões. Essas pessoas, elas são difíceis de serem treinadas, tá? Existe um salvador. Acaba carregando um peso que não é dele. Acolhe a pessoa, quer achar uma solução e salvar tudo. Acolhe o peso de todos, mesmo não podendo carregar o próprio peso. Ele ainda se anula para viver a vida dos outros. Não respeita os limites, não respeita o outro e considera todos incapazes ou incompetentes. Ele ajuda, mas ajuda assim, eu vou te ajudar porque você não é capaz, não sem mim, né? Os problemas da quebra da lei da hierarquia no local do trabalho. A hierarquia é algo que desconcerta as relações. Hierarquia é aprender a estar e se comportar de acordo com o seu lugar. Muitas vezes, o colaborador vê ou percebe situações e então ele tem a sua solução. Expressa essa solução para o seu líder com o sentimento íntimo de ajudar e resolver. Nesse momento, ele está representando o papel que ele tinha com os pais, sem perceber. Ele faz isso em casa e acaba repetindo isso no trabalho, sem perceber. E quando ele é desconsiderado ou ressachado pelo líder, ele sente-se excluído, menosprezado e ofendido. Tipo assim, ninguém pediu a opinião dele, ele deu, e porque as pessoas não aceitaram, ele acaba se sentindo ofendido. Para viver em equilíbrio, a pessoa tem que estar em seu lugar. Tudo entra em ordem quando a pessoa se coloca em seu lugar e quando todos estão em seu lugar. Quando a pessoa sai do seu lugar para colocar o outro no lugar dele, ou para ficar no lugar do outro, ela não é uma solução, ela é parte do problema. Ficar no seu lugar é uma posição adulta, onde há respeito e conhecimento do seu lugar e do lugar do outro. Assumir o seu lugar também gera um tipo de consciência pesada. E ninguém deseja uma consciência pesada. Consciência pesada é aquilo que só um adulto tem,
Por exemplo, ele sabe fazer algo, mas o outro que está do lado dele não sabe. E na verdade, ele deveria saber, mas não está conseguindo resolver. Mas a pessoa não pediu ajuda para ele. Então, se a pessoa não pediu ajuda para ele, ele não vai ajudar, porque ele não é um salvador, né? E muitas vezes ele tem que fazer o trabalho dele. E aquele que não sabe precisa aprender. Então, essa consciência pesada é isso. É tipo assim, se você não aprendeu, se você não estudou, eu não posso fazer nada. Isso é um problema seu e não meu. Saber quando não é capaz de resolver certos problemas que gostaria de resolver. É necessário descobrir a sabedoria da pessoa em ter uma solução, mesmo que não concordemos, mas que é o motivo dela estar e ser aonde está. Por exemplo, nosso chefe, mesmo que a nossa solução é melhor que a dele, nós precisamos permitir que ele fique, e nós temos que fazer a solução dele, mesmo achando que a nossa é mais viável, porque ele é o chefe, ele é o líder. Entender que o outro tem o seu lugar e o seu poder dentro da ordem e hierarquia na empresa. Então, nós precisamos entender isso. E olha os problemas que se causam dentro da empresa quando nós levamos os nossos problemas pessoais para dentro da empresa. Ocorre a transferência. A transferência é um fenômeno que ocorre na relação de autoridade, onde o desejo da pessoa parece um desejo real e atual, mas com uma repetição dos modelos infantis. Assim, as figuras parentais e seus substitutos são transportados para o líder. E seus sentimentos, desejos e impressões dos primeiros vínculos afetivos com os pais são vivenciados e sentidos na atualidade, no seu local de trabalho. Um exemplo. A pessoa olha para o chefe dele e, ao invés dele se portar como um colaborador e o chefe dele ser um orientador, não, ele acha que ele tem que ser tratado como um filho, e o chefe dele tem que entender ele. Se ele chega atrasado, o chefe dele tem que entender ele. Não pode dar bronca nele, sabe? Então, ele quer ser tratado como um filho pelo líder dele. Isso chama-se transferência. Ele deseja ser tratado da mesma forma que era tratado pelos seus pais. Tem muito filhinho de papai que vai trabalhar e assim que o líder dá o primeiro arranca-rabo nele, né? Dá a primeira chamada nele, ele se ofende. Ele nem vai trabalhar no dia seguinte. Por quê? Porque ele acha que ele se sentiu ofendido porque o pai dele não faz isso com ele, entendeu? Outro problema é a contratransferência. É quando a parte motivo da transferência desempenha o seu lugar na transferência do outro. Nesse caso, o líder passa a ser o pai do colaborador, que se infantiliza. Então, é assim, aquele colaborador quer ser tratado como um filho, o líder compra essa ideia e ele acaba sendo... Ele não é líder de colaboradores, ele é o pai de um monte de marmanjão. E aí ninguém faz nada e ele é responsável por tudo, porque normalmente na contratransferência o liderado não assume responsabilidade. Existe a projeção. É um mecanismo de defesa no qual os atributos pessoais de um determinado indivíduo, sejam comportamentos indesejados ou sejam emoções de qualquer espécie, são atribuídos a outras pessoas. Exemplo, o colaborador identifica, mesmo que inconscientemente, que o comportamento do líder dele é parecido com o dos pais dele, com um dos pais. Então, ele atua com esse líder como ele atuava com os pais dele. Por exemplo, ele fala assim, pô, esse líder parece minha mãe. E se ele desrespeitava a mãe dele, ele desrespeita esse líder da mesma forma. Por quê? Porque ele projeta nesse líder a mãe dele. Dupla transferência.
A dupla transferência é uma coisa mais difícil de entender. Eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou dar uns exemplos para exemplificar. Em muitos relacionamentos de casal, os parceiros costumam brigar sempre pelo mesmo motivo. Nesse tipo de relacionamento, existe algo como uma dupla transferência. Isso significa que uma pessoa assume o sentimento de alguém. Por exemplo, uma raiva que este sentia em relação a um terceiro. Por exemplo, um amigo meu tem raiva de quem gosta de gato, entendeu? E eu assumo como minha essa raiva de gato, entendeu? Nesse caso, não há apenas uma transferência de quem tem o sentimento, que é o membro posterior, por exemplo, assume o sentimento de um anterior. No caso, eu assumindo o sentimento de um amigo meu. Mas também a quem se dirige esse sentimento. Por exemplo, o meu amigo não gosta de gato. E eu pego essa rejeição que ele tem de gatos e transfiro essa rejeição para cavalos. Então, é a dupla transferência. Além de eu pegar um sentimento que não é meu, eu dirijo esse sentimento para um outro objeto, uma outra pessoa que não tem nada a ver. Também acontece muito isso assim. Alguém no trabalho não se dá bem com o chefe. E esse cara gosta dessa pessoa que não se dá bem com o chefe. Ele acaba comprando esse sentimento desse amigo e, ao invés dele dirigir esse sentimento de raiva contra o chefe, tipo, tamo junto, ele dirige esse sentimento de raiva contra a esposa. E aí ele chega em casa e já briga com a esposa, sem ter nada a ver. Ele trouxe essa dupla transferência. Ele pegou um sentimento que não era dele, não era ele que estava discutindo com o chefe, ele pega esse sentimento de raiva e ele, ainda por cima, transfere para a esposa dele. E também pode ocorrer o contrário. Eu me desentendi com a minha esposa por causa de lavar louça, ok? E aí eu transfiro para o meu chefe essa raiva quando ele me manda fazer uma atividade. Sabe aquela coisa que vem, o que a gente chama que vem do nada, de graça? É aquele famoso assim, sabe? A pessoa ficou com raiva de mim de graça. Não, isso é a dupla transferência. A raiva assumida não está direcionado para o objeto anterior, a quem se diz respeito, mas procura um novo alvo, alguém que não possui nenhuma culpa. Por exemplo, eu brigo com a minha esposa, por exemplo, que eu dei, eu brigo com a minha esposa por causa da louça, aí meu chefe me manda fazer o meu trabalho e eu fico com raiva dele. Então, é uma raiva direcionada para algo que não tem nada a ver, é a procura de um novo alvo. Quando se tem a consciência disso, também é possível reconhecer uma dupla transferência em si próprio. E se pesquisarmos, talvez possamos descobrir a procedência e o significado original desse sentimento. Quando alguém briga pela ordem e pelo direito, tá? Quando alguém briga pela ordem e pelo direito, geralmente luta pelo direito de alguém de sua família, muitas vezes alguém de uma geração muito mais antiga. Por esse motivo, possui um zelo especial. Na verdade, não se trata de um zelo de adulto, é um zelo de uma criança. Por exemplo, você vê alguém sendo injustiçado no seu trabalho, a pessoa se sente completamente transtornada por aquilo. E, às vezes, a pessoa que recebeu uma bronca, ela não está nem aí, mas a pessoa, o outro, compra aquela briga. Na verdade, ela não está comprando a briga daquela pessoa e no trabalho dela. Ela teve na família dela uma pessoa que foi muito injustiçada e que a lei não foi a favor dela.
Isso acontece muito com pessoas que têm um senso de justiça muito forte com relação a outros ou a minorias. Por exemplo, existem pessoas, né, no caso, que discute muito, e ele joga a culpa em pessoas. Espera só um pouquinho, tem alguém aí falando? Quem é que está falando? Joga a culpa em pessoas que não têm nada a ver. E essa culpa, essa raiva que a pessoa tem, acaba sendo uma raiva desnecessária e, às vezes, muito forte, exagerada. De máscara, Então, eu vou ela pedir foi de máscara, não foi? o Fazer microfone. exercício? Alguém tiver com o microfone aberto, espera só um pouquinho. Quem está com o Sara. microfone aberto? Sara. Pronto. Obrigada. Ok. E o que acontece? Ela tem uma raiva muito forte. Ela quer defender os fracos e os oprimidos, você entendeu? E isso, quando acontece dentro da empresa, parece que você não consegue resolver, tá? Então, a pessoa precisa entender essa dupla transferência. Bem, aqui fica a minha participação hoje sobre como que as nossas relações familiares impactam diretamente no nosso trabalho, causando conflitos, muitas vezes, que não têm solução, porque a solução, na verdade, não está na empresa, está, sim, no relacionamento dele dentro do seu lar, ou até com seus familiares, tipo pai, mãe, ou até avós, tios, né, filhos. Então, essa é a minha participação. Ok, Cláudia? Sim. E agora nós vamos para pedir, né, solicitar quem que... Ah, por enquanto a Bela, né, que falou que queria participar, E agora nós vamos né? finalizar, né? Porque nós vamos finalizar a nossa apresentação e vamos partir para a segunda parte do nosso encontro, que é as constelações, né? Nós vamos fazer a Sim. constelação do lado profissional, né? Ou de negócios, ou então de carreira. Então, ok? Boa noite, muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos. E agora nós vamos passar para a segunda parte. Legal.